Graças, paz, alunos, tudo bem? Mais uma semana de Escola Bíblica Dominical, nós ainda fazendo nossas aulas online, mas com toda a qualidade, com o mesmo conteúdo das aulas presenciais. E como já havia dito na semana passada, essa semana nós vamos falar de Gênesis 36 a 41. Eu espero, né, professor Rodrigo, que tenham lido os textos, porque são textos muito importantes que nós não vamos conseguir ler aqui durante a aula, mas que tem uma carga teológica, tem uma carga histórica muito, muito grande. E para iniciar essa aula, vou pedir para o professor Rodrigo conduzir essa oração com os nossos alunos para que a gente possa, assim, de maneira correta, através do Espírito Santo, compreender a palavra de Deus. Amém. Primeiramente, quero cumprimentar todos os alunos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E quero convidar você a fechar os seus olhos, que nós vamos fazer essa oração, então, para iniciarmos mais uma aula. Amém? Feche seus olhos e oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade rica, Pai, e maravilhosa de aprender a Tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor permitiu que essa escritura chegasse até nós, Pai, que a Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que tudo que nós precisamos para a orientação das nossas vidas está na Tua palavra, Pai. Por isso nós nos empenhamos mais uma vez em nos debruçarmos no texto bíblico para aprendermos um pouco mais do que o Senhor tem para nos orientar, para nos conduzir, Pai, na nossa jornada da vida, Pai. Por isso, fala aos nossos corações, fala com cada um, Pai, que está participando dessa aula e que nós possamos ser edificados através de Ti, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. E é interessante pensar, Rodrigo, que essa análise dos textos que nós estamos fazendo, ele é capítulo a capítulo, né? Por isso, apesar do título Sonhar é Preciso não estar ligado a esse primeiro capítulo aqui agora, está falando mais da vida de José, não tem como não mencionarmos a vida de Esaú, né? Que está no capítulo 36, um pouco da história. E aí a gente começa a entender também alguns desdobramentos na história bíblica, né? Então, na lição de hoje, a gente vai ver o quê? Basicamente a vida de José. José, que de tanto sonhar, né, recebeu o alcunho, o apelido de O Sonhador. Né? Os irmãos dele, ó, lá vem o sonhador ali, né? E nos ensina que sonhar é preciso. Mas sonhar o quê? Né? Os sonhos de Deus. E não tem como a gente deixar de lado ou pular um capítulo num estudo como esse. Então, a gente vai dar uma olhadinha no capítulo 36, né? Espero que os irmãos tenham lido. A gente vai dar uma explicada em algo bem interessante. Porque entre as linhagens escolhidas, que são a de Jacó e depois a do seu descendente José, né? De onde vem Manassés e Efraim, existe uma linhagem que foi rejeitada, que é a linhagem de Esaú. E para a gente entender um pouquinho sobre isso, vamos tentar dividir um pouco essa história, né? Pegar o capítulo 36 e dividir em alguns pedaços. Dos capítulos 1, os versículos, desculpa, 1 a 42 do capítulo 36, eles mostram como Esaú ele acaba definitivamente dando lugar para Jacó. Por quê? Vocês lembram daquela história da semana passada? Jacó veio com toda aquela, manda os animais na frente, manda os presentinhos, põe a família, depois ele chega, conversa com seu irmão e Jacó vai habitar na terra de Canaã. E você vê nesse ponto, no Gênesis 36, Esaú saindo daquela terra, deixando aquela terra, indo habitar em Seir, né? E Seir já estava fora dos termos da terra prometida, né? Aquilo que tinha sido prometido a Abraão. Você consegue entender, Rodrigo, como Deus é tão maravilhoso no que ele faz? Porque não só a primogenitura foi dada, mas você vê Esaú saindo, pegando todas essas coisas, seus bens, famílias, e deixando a terra de Canaã, deixando ela puramente como herança para Jacó. Como você entende essa história de Deus? Sim, então, vai muito também do que, para mim, falar sobre isso daí, Ernesto, vai de encontro com a minha teologia, né? Porque, assim, eu creio como um calvinista na soberania de Deus. Não que nós somos marionetes nas mãos de Deus, porque eu entendo que no meio de tudo isso, na jornada de todos nós aí, existe uma livre agência, ou seja, Deus ele nos dá liberdade para tomar certas ações, mas ele nunca deixa de conduzir a nossa vida. Então, é exatamente o que você está falando. Eu entendo que, de certa forma, Deus ele está conduzindo tanto a vida de Esaú para
para uma saída da terra prometida, quanto da condução de Jacó como aquele que vai ser, aquele que vai dar continuidade com aquilo que Abraão começou, né? Nós percebemos isso desde lá do Éden, quando você percebe que haverá duas linhagens, Sim. os filhos da perdição e os filhos de Deus. Começa ali, as duas linhagens que vão ditar, vamos dizer assim, a história da humanidade, e aí você vê como esses desdobramentos vão acontecendo ao longo das escrituras. E você vai perceber, né, nós vamos perceber aí, que Esaú e Jacó é uma continuidade, de certa forma, disso que começa lá atrás. Tanto é que os edomitas lá na frente vão dar muito problema para o povo de Israel, né? Pois é. Interessante, aqui o autor de Gênesis, né? Às vezes ele deixa bem claro essa origem dos edomitas, né? Ele começa o capítulo 36 dizendo: são esses os descendentes de Esaú, que é Edom. E durante o capítulo todo ele reforça: Esaú, que é Edom, que é Edom, que é Edom, né? Que é o pai dos edomitas. E a gente vai ver de uma maneira bem rápida nesse capítulo os casamentos que ele teve ali, nas esposas de Esaú, os filhos de Esaú. E, de fato, Deus abençoou também a vida de Esaú com riquezas. Tanto que as riquezas que Esaú tinha, e depois que ele vai para Seir, e há ali o casamento entre as famílias, né? O casamento das famílias da família de Edom, né? De Esaú, com o povo ali, né? Com os Oreus, eles tinham tanta terra que aparece ali no versículo 7 um episódio muito parecido com o de Ló e Abraão, né? Eles tinham tantas posses, tantas, de que já não comportava. Então, ó, cada um tome um lado, vamos seguir uma direção, porque já a terra não comporta os nossos bens. Então, você vê que isso significa claramente uma bênção grande financeira, uma bênção e prosperidade. Até vale a pena esses versículos, eu vou ler aqui. Diz assim, ó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Você vê que não é só na vida de Jacó a bênção, mas Esaú também foi abençoado. E aí aquela questão, o que nós fazemos com aquilo que nos é dado, né? A gente vê que Esaú ele vai para a terra de Seir, eles têm casamentos com outros povos, e o que se segue é que é um pouco mais complicado. Por quê? Você vai ver na história, como você bem disse, os edomitas sempre deram dor de cabeça, né, para o povo de Israel, né, o povo de Deus. Alguns descendentes de Esaú são até conhecidos. Por exemplo, Temã. Temã, ele tinha uma fama, lá em Fala de Jeremias, pela sua sabedoria. E um dos amigos de Jó, né, que é o Elifaz, ele era temanita. Então, ele menciona que vem dessas terras. Um outro povo que é forte, vindo ali dos Edomitas, são os quenezeus. Esse povo teve uma parte dele que chegou a pertencer a Judá, né? Isso está lá em Josué esclarecido, né? E aí o grande clã, né, de Amaleque, dos amalequitas que vem ali da raiz de Edom, e esse foi dor de cabeça para Israel durante muito tempo. Até os tempos de Esther, né? Quem não vai se recordar, Amã era malequita. Então você vê que a história vai levando e assim, mesmo da mesma origem, da mesma bênção, um segue um caminho e outro segue um caminho distante de Deus e passa a ser oposição ao povo de Deus. Essa história é bem interessante e você vai ver a mesma coisa um pouco antes lá com Ismael, por exemplo, né? Você vê como esses povos que nasceram da mesma origem, né? E também Ismael também recebeu as bênçãos de uma grande nação, né? Também foi abençoado como Isaac. Só que vira um grande povo em oposição ao povo de Israel. Então aquela tua análise é perfeita. Quer acrescentar alguma coisa em cima desses amigos nossos aí, os amalequitas? Não, exatamente, é o que você comentou, e assim, o que parece é que por mais que Esaú ele tenha sido curado dali daquela situação com Jacó, né, a descendência parece que ficou com ranço ali do que aconteceu, né, porque não era para ter, Edom não era para ter se tornado inimiga de Israel, porque estava tudo acertado entre os dois irmãos, mas parece que fica ali alguma coisa não tratada nos filhos de Edom, de Esaú, né? Na descendência ali, algum ranço permaneceu que eles se tornaram inimigos, né?
É interessante ver que, assim, mais uma vez a gente tem fusão que Esaú sabia que não deveria fazer. Ele deveria sempre buscar alguém da sua própria terra ou descendência. De cara, vai para Seir, tá lá os Oreus, o que ele faz? Casamento das filhas ali, dos filhos com aquele povo. E a adoração àqueles deuses. E assim, eles não eram pouca coisa. Os grandes reis ali daquela região nasceram dessa fusão. Então, esses povos, muito antes de Israel ter um rei, os edomitas já tinham reis, reinando, dominando terras. E queira ou não, você está falando de boas terras que haviam em Canaã também. Então, começa essas oposições, porque, pô, por que eles estão lá e a gente também pode conquistar aquilo ali? Então, esse sentimento, às vezes não é nem por um ranço, até pode ser por conta das bênçãos sobre Jacó, mas eu acho que é muito mais pela condução de vida. Começa a adorar outros deuses, começa a ter outro foco, mesmo tendo uma mesma base de conhecimento de quem era o Deus da sua família, se esquece. Se esquece desse Deus e vai buscar os seus deuses, vai buscar as suas vontades. E sempre isso vai trazer oposição. Haja visto mesmo famílias aí cristãs, né? Com pessoas que se desviaram do caminho ou outras que não se converteram de uma mesma família. Você viu quanta briga tem de família? De porque vai na igreja, porque isso. É absurdo essas divisões que existem. E você vê a mesma raiz se repetindo durante toda a história da humanidade, né? Não sei se você percebe isso também, Rodrigo. Sim, sim, com certeza. A gente percebe isso desde lá do início, né? A história ela vem se repetindo e reforçando todo o plano aí da redenção, né, de Deus, né, na Bíblia. A gente como consegue perceber desde o início e vem se desdobrando para os patriarcas, e a história vai dando sequências e as evidências elas vão ficando, né, para nós. Então aí fica só um adendo, uma curiosidade aí para a gente não pular esse capítulo, né? A raiz desse povo, dos Amalequitas, dos Quenezeus, está na mesma família, são filhos de Isaac, né? Então você vê que essas famílias, esses povos que fizeram oposição ao povo de Israel, que historicamente fizeram, tem essa origem. Então, quem nunca acho que prestou atenção nesse detalhe, olha a origem dos Amalequitas. É a origem de Esaú. Partindo agora um pouco para a história, e essa é fantástica, por isso não tem como passar por essas aulas sem ler esses capítulos, sem realmente ler isso. Nós não temos tempo de fazer, por isso a gente reforçou em aula para que os alunos lessem esses capítulos, ou se você não leu, assista a aula, mas leia, porque é tão rico em detalhes, é tão rico a história de José, que se prega muito, e eu amo pregar sobre José, ou contar a história de José, porque tem tantos detalhes importantes e aplicáveis. É um tipo de Cristo, né? Então, a visão sobre ele é muito importante. E para a gente entender um pouco essa história, a gente tem que ter em mente dois elementos, né? Que foram um pano de fundo para toda a história de José. Primeiro, a predileção de Jacó por José. José era o filho predileto de Israel, de Jacó. E por que ele era? Né? Quem prestou atenção na aula passada percebeu. De quem que José é filho? Vamos lá, põe no chat aí, hein? Quem souber. Vou dar 5 segundinhos para você colocar. De quem José é filho? De Jacó, lógico, Jacó já é, mas quem foi a mãe dele? E agora o professor Rodrigo vai entregar aí a resposta. Filho de Raquel, né? A esposa Raquel. tão amada aí de José. E imagina, foi o filho biológico realmente de Raquel, até esse ponto da história era o único, né? Depois, mais pra frente, ela teve Benjamim e aí veio a sua morte, mas era o único filho que Raquel tinha dado a ele. Então ele tinha muito apreço por esse jovem, né? E fora essa predileção de José ter ele como preferido, tinha também os sonhos que José tinha, que deixava os irmãos dele nervosos, né? Por quê? Imagina a história, José ganhava a melhor túnica do pai, e não só isso. Ele provocava um ciúme muito grande com seus irmãos, porque ele era não só o queridinho, mas era o X9 da história. O irmão fazia uma coisa errada, ele ia lá, olha, Rubem fez coisa errada, olha, Simeão tá fazendo coisa errada, e levava isso ao seu pai, né?
E José, apesar de ser muito jovem, né, ele estava à altura do chamado de Deus para sua vida. Porque mesmo como adolescente, mesmo o ódio dos seus irmãos, ele soube viver uma vida muito digna. Ele sempre se portou de maneira digna, de maneira correta. Seus irmãos tentavam convencer a fazer práticas erradas e ele resistia a isso, não participava dos atos errados dos seus irmãos. E pelo contrário, como eu disse, ele dava notícia desses atos errados para o pai dele. De fato, se você é o X9 da história, você vai trazer mais ódio e mais afastamento. Mas você percebe que a história de José, depois mais para frente, a gente vai ver o caso da esposa de Potifar, não é algo que ele conquistou lá, aconteceu isso com a minha vida, agora vou me apegar a Deus. Ele já era assim. Não vou fazer nada errado, vou andar certinho. Então ele já tinha essa conduta desde muito jovem. E aí uma das diferenças na vida de José e nessa história, porque Deus usa José nesse sentido. E José sonhava. E ele sonhava, ingenuamente ele contava seus sonhos a seu pai, sua mãe, seus irmãos. E o primeiro sonho que ele teve eram seus irmãos o servindo, que era aquele sonho lá dos feixes de trigo, né, que se dobravam, 11 feixes que se inclinavam para um feixe que era ele. Então imagina para os irmãos ali mais velhos e falar, eu tive um sonho que estavam todos se inclinando para mim. Pô, já o queridinho do papai, né, o X9, agora você ainda tem sonho aí dizendo que no teu sonho a gente se prostra para você? Quem que é você? Né? Imagina o ódio que isso levantava no coração dele. E um outro sonho que ele teve, que compartilhou ali com seus irmãos, ele viu o sol, né, a lua e 11 estrelas que se inclinavam a ele. E aí, eles bem sabiam, isso eram símbolos muito conhecidos por eles, então o sol e a lua simbolizavam os pais. E as estrelas, os irmãos falaram, pô, então o pai, nossos pais vão se prostrar a você? E era um absurdo pensar nisso, né, Rodrigo? Do pai se prostrar a um filho. Sim, com certeza. Imagina o ódio que isso levantava. Até acho que vale a pena a gente ler esses sonhos. Você quer ler pra gente, Rodrigo? O capítulo 37, versículos de 5 a 10? Acho que vale a pena Vamos os lá. detalhes desses sonhos ali. Gênesis 37, de 5 a 10, está escrito assim, ó. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominarmos como senhor? E eles o odiaram mais ainda, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois, José teve ainda um outro sonho, e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos, então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? Aí você percebe, nem Jacó engole muito o sonho, né? Apesar de Não. ele ser um homem de Deus, transformado, sabe que Deus fala. O próprio Jacó teve experiências nesse aspecto, né? Mas ele tem uma certa dificuldade de aceitar esse sonho, né, de José. Porque imagina, José não era o primogênito, já não era ali. O primogênito era Rubem, que na verdade perdeu a primogenitura por conta daquele caso ali, né, com a concubina de seu pai. E ele seria o último que poderia ter alguma posição desse tipo, né, de se colocar à frente. E quando ele falava isso, compartilhava isso, isso aumentava o ódio de uma forma que o versículo 11 ele menciona assim: seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então aí um detalhe, o pai falou, pô, eu vou me dobrar a você, mas ele ficava com aquela pulguinha, né, atrás da orelha, fala, pô, que sonho é esse que meu filho teve, né? Exatamente, exatamente. Isso que eu ia comentar. O versículo 11, ele nos deixa ali um sinal de que Jacó, ele acha muito estranho, ele tem dificuldade de aceitar o sonho, porém, ele não deixa de lado, ele sabe que pode ser alguma coisa vinda de Deus, né?
para com José, tanto é que ele fica meio pensativo, ele fica, Sim. exatamente, ele fica reflexivo com relação a isso aí. Considera o caso consigo mesmo, ou seja, ele medita sobre esse fato, né? É, E aqui ficam essas gravuras dos sonhos ali de José, né? Aqui na segunda imagem da Sol da Lua, aquela túnica colorida, né? Que o pai exato. havia dado a ele. Então, quando os irmãos usavam aquelas trapos, o pai preparava as roupas melhores para ele. Então, imagina, a condição de José, coitado, era o odiado, o perseguido, e Deus ainda dava sonhos que pioravam essa situação para ele. E ele mantinha a sua fé, a sua busca. Tanto que na continuação do versículo, o pai fala: viu, teus irmãos estão lá rebanhando, os nossos rebanhos, vai lá ver se eles estão bem. E ele fala, ele sempre se colocava com o pai, que essa resposta achou maravilhosa, sempre que ele dava, né? Eis-me aqui. Sempre o pai, eis-me aqui. Eu tô aqui disponível para o que você precisar. Então, veja essa postura de José. Vale até a pena a gente reforçar isso para os nossos jovens, né? A postura, a maneira de se portar com os pais, com o propósito de Deus em nossas vidas. Né? Você vê que começava muito cedo na vida de José e Deus teve sonhos grandes na vida de José pela fidelidade dele. Né? Então nós temos que sonhar sim os sonhos de Deus, mas tem um passo a passo a ser seguido, que começa com a fidelidade a Deus e o respeito aos pais, o respeito ali à família. Né? Seguindo um pouco essa história de José, o que acontece? Ele vai, né, para ver o rebanho, para ver os irmãos lá. Os irmãos estavam pé da vida com o José, por causa desses sonhos, para o seu predileto. E se aproveita de uma oportunidade que ele estava indo ali sozinho, mais distante, para maquinar contra a vida dele. Jacó ele tinha dito para José ir lá pegar a notícia dos irmãos, tal. E quando os irmãos viram José se aproximando, eles aí já vem ao cunho, olha lá, tá vindo lá o sonhador, né? E eles começam a discutir o que a gente vai fazer com ele. Não, vamos matar, vamos acabar com a vida dele, depois a gente fala que o animal pegou, vamos dar cabo da vida dele. E aí você vê, até interessante a história, Rubem tenta se livrar o irmão desse mal, né? Só que na ausência de Rubem por um momento, os irmãos conseguem fazer algo ali. O que eles tinham feito? Jogado primeiro José numa cisterna, para pensar o que iam fazer com ele. Sorte ou não, coincidência ou não, como não existe coincidência, né, Rodrigo? O plano de Deus estava preparado. Viu uma caravana de mercadores passando por ali. E aí os irmãos pensaram, pô, não vamos matar ele não, então vamos vender, né? Vamos vender esse menino. E é interessante pensar, o preço que se pagava por um escravo era 30 ciclos de prata. José foi vendido por 20 ciclos, abaixo do preço de que seria um escravo, né? E aí vem mais uma vez essa simbologia ou a tipificação de Cristo. A venda por uma quantidade de dinheiro que era baixa, né? Que era considerada baixa. Você vê Jesus sendo vendido por 30 moedas, né? De ouro também. Então você vê toda uma simbologia, todo algo que apontaria, que aponta para Cristo. A gente vai ver ainda mais detalhes dessa história, o quão próximo as histórias são, né? E aqui vale essa menção, né, de Rubem. Rubem que tenta livrar o seu irmão, e até esses versículos vale a pena eu citar. O Gênesis 37, 22, ele fala assim: também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Qual que era a ideia de Rubem? Põe ele na cisterna aqui e deixa ele aí. Quando os irmãos fossem embora, ele ia voltar a pegar e... Não, pai, tá aqui José, ia restituir. E você vê a tentativa depois no versículo 30, ó. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Porque ele volta, ele se ausenta, quando ele volta para pegar, fala: cadê José? O que vocês fizeram com ele, né? E a entrada de José no Egito, ela vai selar um novo capítulo da história patriarcal. Por quê? Ela vai cumprir uma palavra dita lá para Abraão. Mais uma vez, o professor Rodrigo vai afirmar esse ponto, né, Rodrigo, da a história, quando Deus ele determina, isso vai acontecer e ponto, né? A gente tem a livre agência, nossas escolhas. José poderia ter escolhido a cor que quisesse de roupa, os irmãos podiam ter feito de outra forma, mas a entrada no Egito aconteceria de qualquer forma, porque já havia uma palavra a Abraão que os descendentes dele seriam escravos por 400 anos.
Então você vê que toda essa história, e ela se cumpre, é interessante pensar nesse detalhe, porque a promessa que foi dada a Abraão está lá no passado. E o povo fica 400 anos e depois é liberto de uma maneira sensacional, depois com a saída com Moisés, com o Êxodo. E você vê que se cumpre, detalhe por detalhe, a palavra de Deus. Cada promessa, cada profecia, cada detalhe, ele vai acontecer dessa forma. E nessa caravana aí de mercadores, o que acontece? Levam José para o mercado de escravos e Potifar, que era chefe da guarda de Faraó, no Egito, comprou José como um escravo. Viu? A palavra fala que José era um homem formoso, né? Então, com certeza, Potifar, para colocar um escravo em sua casa para cuidar de sua casa, ele escolheu um que era mais bonitinho ali, porque habitaria com ele. Né? Esse que parece mais bem cuidado. Vou pegar esse para ser o escravo da minha casa. E aí, José passa a ser parte ali da casa de Faraó, né? Então, avançando mais um pontinho, nós temos a história aí vai ser mais um parênteses na história de José, que estamos falando de José, e aí aparece no capítulo 38 a história de Judá e de Tamar. E é interessante, não sei se você já reparou isso, Rodrigo, que a narrativa de Gênesis, ela tem esses pontos de parada, de interseção, né? Onde aparece um detalhe de uma história no meio de uma narrativa. Você já analisou esse detalhe? Tem alguns parênteses, né, entre alguns textos aí para nos apontar alguma coisa e nos ensinar algo, né? São trechos que não estão ligados diretamente ao contexto daquele capítulo, mas que são importantes para nos ensinar, né? Pontualmente a gente percebe alguns parênteses, né, desse sentido. Sim, com certeza. Já percebi já. Parecido também. E exatamente isso, Rodrigo. Você pode ver que tem essas pausas na história para trazer uma narrativa que é importante. E esse fato de Judá e Tamar, qual que é a importância dele, né? Eu, analisando, lendo um pouco esse texto, você vê que isso serve, né? Esse parêntese na história serve para preparar uma outra, de como surgiu de Judá uma linhagem da qual viria Cristo. Então, até pensando um pouco na narrativa bíblica, estamos falando de José e a gente tratou de uns aspectos da tipologia, e Moisés ele coloca um texto falando, explicando um pouco sobre essa origem de Judá e como foram os casamentos de Judá, porque ele vai fazer mais uma referência a Cristo nessa história. Então você vê que toda a narrativa ela é cristológica, ela está falando de Cristo no final. Toda a Bíblia está apontando para Cristo. Esse é mais um exemplo dessa característica da palavra de Deus. E aí a gente vê que Judá ele se casa, né? Ele teve 3 filhos e ele fica viúvo. A gente vê isso em Gênesis 38, né? Nos versículos de 1 a 5 e depois no versículo 12. E o autor ainda fala do casamento dos seus filhos, né? Dos versículos 7 a 11. Eu acho que dos filhos é interessante. Você pode ler para a gente, Rodrigo? Gênesis 38, de 7 a 11. Sim, vamos lá. Gênesis 38, de 7 a 11, está escrito assim, ó. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas de o filho mais velho de Judá. Que o filho mais velho de Judá praticava, e por esse motivo fez morrer. Então Judá orientou Onã: vai à mulher de teu irmão, cumpre com ela o seu dever de cunhado, casa-te com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e o matou também. Então Judá pediu a sua nora Tamar: volta à casa de teu pai e mora lá como viúva, até que meu filho Selá se torne adulto, porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Então, olha o fato interessante. Tamar ela tinha casado com e como a palavra de Deus diz, ele era uma pessoa que desagradou a Deus, ele era perverso perante o Senhor. E o Senhor
acabou com a vida dele. O irmão dele, Onã, ele tinha que tomar a esposa do seu irmão, né, pela lei do levirato, né, o levir, cunhado, dever de cunhado, como o Rodrigo bem leu, e dar uma descendência para o seu irmão, porque assim, mesmo o irmão falecido, deveria haver descendentes dele. Então, a família dele deveria também herdar parte ali das heranças dos seus pais. Então, a parte que caberia a esse irmão estaria garantida pelos descendentes dele, que seriam filhos, né, do seu irmão, mas ele não pode considerar como filho dele. Ele teria que dividir como se a herança fosse do seu irmão mesmo. Então, ele mesmo tendo esses filhos, os filhos com Tamar, não seriam filhos dele, seriam chamados filhos de Er. Eles seriam filhos de Er mesmo sendo gerados por Onã. Então, essa era a regra que havia na época, né? Você geraria filhos para o seu irmão. E eles seriam filhos do seu irmão mesmo, do seu irmão falecido. E na cabeça de Onã falou assim, não vou fazer isso, porque se ele tiver filhos não vão ser meus, as heranças vão para ele também. Eu quero ter filhos meus e a herança fica para mim. As coisas ficam para mim. E esse ato dele, né, ele tinha um ato com Tamar e deixava cair, né, o sêmen fora. Ele tirava e deixava cair em terra. E esse artifício que ele usou, ele não cumpriu o seu dever de levirato e isso desagradou também o Senhor. E qual foi a pena para ele? Pena de morte. O Senhor também tirou a vida dele. Quando você vê ali Jacó vendo Er morrendo, casou com Tamar, morreu Er. Aí foi com Onã, morreu Onã. Ele falou, não, nem que a vacatuça que eu vou deixar casar com Selá, vai morrer Selá também. Só tenho 3 filhos, já morreu 2 com essa mulher, vai morrer o terceiro, a viúva negra. Então ele falou, com meu filho não, vou dar um jeito, vai para casa do teu pai, ele é criança ainda. E a gente vê essa história, é interessante como ela acontece, né? Porque Judá ele pensa exatamente isso, não, a culpa é dessa mulher, essa mulher aí é amaldiçoada. Então ele faz, primeiro ele fala, não, é muito criança, depois Tamar ela procura de novo, não, seu filho, não, eu esqueci, não, mas deixa, a gente vai fazer isso ainda. E ele vai engambelando e não dá um marido para Tamar. Ela tinha que tomar ali, pela lei, teria que ser o outro filho que deveria assumir o casamento com ela. E ela, então, arquiteta um plano para ter filhos do próprio sogro. Olha como a história se desenrola, né? Ela se disfarça de uma prostituta cultual, que era muito comum na época. O professor Rodrigo até pode explicar melhor como era isso, né? Mas eles, imagina aquele mix que havia de povos pagãos, né? E eles, um dos tipos de adoração aos deuses estranhos ali eram ter sacerdotisas que davam o seu corpo como prostitutas para que as pessoas tivessem acesso a Deus. Era isso, né, Rodrigo? Prostituta cultural. Exatamente, é como se a prostituta ela fosse uma espécie de acesso, né, à divindade, acesso ao Deus ali. E é interessante, né, Ernesto, a gente pensar em Judá fazendo uma coisa dessa, né, buscando um tipo de... Porque por ser uma prostituta cultual, ela se disfarçar de prostituta cultual, é porque Judá estava com a intenção de prestar culto a um outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro. Sim. Você percebe aí um desvio também, né, de Judá nesse aspecto, né? Mas é isso mesmo, a prostituta cultual, ela estava ali no templo, né, para ser um tipo de acesso às divindades. Por isso, e esse acesso era feito através do sexo, né, do ato sexual. É isso aí. E você vê que, assim, pelo que eu entendo da história, até mesmo aqueles que não adoravam aqueles deuses eram um sexo com prostituta. Então, tinha todo esse caráter. E você vê, no versículo 15, ele fala com a prostituta, mas um pouco mais para frente, ele vai procurar essa prostituta porque ele tinha deixado bens com ela, né, em troca do pagamento, que seria um cabrito, que seria dado, né, para essa prostituta. Então, qual que era o salário que ela pedia? Um cabrito do rebanho, né? Então, ele falou, vou te dar um cabrito no meu rebanho se você fizer sexo comigo. E ela fala assim, mas o que você vai me deixar em penhor? Porque você está sem cabrito aí, né? O que você vai me deixar de penhor até que você traga o cabrito? E aí ele fala, te dou o meu selo, meu cordão e o cajado. Né? Ela fala isso, viu? Dá o teu selo, o teu bordão e o cajado, deixa comigo. Quando você trouxer o cabrito, você pega de volta. E ele topou, porque
eu acho que Judá ali, a esposa já estava morta. Não sei se ele já tinha feito alguma outra esposa, mas estava, né, querendo algo com essa mulher. E depois disso, Judá ele pega o cabrito e vai tentar procurar ela. E ele pergunta para as pessoas, viu, cadê a prostituta cultual que estava por aqui? Ele falou, prostituta cultual não tem nenhuma nessa região, não vi nenhuma aqui. E ele estranha muito, né? Porque ele fala, não, mas ela estava aí. E elas ficavam, historicamente, elas colocavam no caminho mesmo, na passagem dos peregrinos se oferecendo. E dessa relação que ela teve com o sogro, nasceram 2 gêmeos, Zerá e Perez. E eles entram, é interessante que Pérez, né, o Perez entra para a linhagem de Davi. E quem que vem da linhagem de Davi no final das contas? O próprio Jesus. Aí vem um ponto muito, e eu acho esse ponto bem interessante, Rodrigo, não sei se você já também pensou sobre isso, mas dentro da linhagem de Jesus, em toda a história, tem muita gente que não era do povo escolhido, né? Você vê desde no começo da história aí com essas relações o caso de Tamar, depois você tem a prostituta, né? Na verdade, ali você vai pegar, ela não era prostituta, mas se prostituiu nesse caso, né? Mas você vai ver na linhagem de Jesus uma outra prostituta mesmo, né? Que está dentro da linhagem dele. E você percebe como a história é interessante nesse sentido, porque não era uma linhagem pura de Israel. E o que simboliza para você, Rodrigo? Então, primeiro assim, esse ponto é um ponto muito interessante das escrituras. Esse aspecto que você levantou aí, ele é importante a gente comentar na aula, né, Ernesto? Porque é exatamente isso que chama minha atenção. Que vai de encontro e contra aquela mística da pureza da linhagem judaica, que eles tanto afirmam. Só que quando a gente olha para as escrituras, a gente vê que não é isso que acontece, né? Porque em alguns trechos aí, você vai ver exatamente o que você falou, pessoas que não são ali diretamente ligadas à linhagem patriarcal, mas que vão dar origem à descendência do Messias. Você pega a Raabe também, é uma que está Que era ali, prostituta. que era realmente uma prostituta, exatamente. E aí você percebe o quê? Que o plano de redenção, ele é desenhado por Deus, ele é arquitetado por Deus para alcançar a todos, né? A Exato. todos, judeus e gentios. Já estava escrito lá atrás isso tudo, né? Não é só para aquele povo ali, já estava desenhado lá atrás para que esse plano redentor alcançasse a todos nós. E aí eu vejo uma história muito interessante que tanto esse caso de Tamar, e ela claramente explica o motivo dela, e Raabe, que é um outro exemplo importante, que ela se redime ao ajudar o povo de Deus, porque ela tinha fé naquele Deus, né, daquele povo. E eu vejo claramente quando Deus ele permite que isso faça parte da linhagem de Jesus, né? Prostitutas fazendo parte, gentios fazendo parte. Você vê que dentro da linhagem, Judá não era o dos melhores, né? Por que não vem da linhagem de José, por exemplo, né? Que era muito mais íntegra, para realmente mostrar que há redenção para todos. Não importa a tua história, não importa o teu passado. Quando você começa a crer em Deus, quando você começa a confiar em Deus, você tem um Deus que redime a tua vida. E eu acho que isso é o mais escrachado, que nem você mencionou muito bem. Para o povo de Israel, para os judeus, eles olham, não, a linhagem pura, não existe uma linhagem pura dos judeus, né? Claramente a gente já vê a história aí, né? Os descendentes de Judá já são uma mistura. Eles já iniciam com uma mistura, né? Davi, o grande rei, o grande rei vem de uma mistura com Tamar, que era daquelas terras, que se prostituiu com o seu sogro, dali surgiu, mostrando que os humanos, nós como humanos, somos falhos. E não há uma linhagem pura, um povo puro, todos somos falhos e de igual tamanho. Por isso, a redenção só pode vir de Deus. Não conseguimos por nós fazer isso. E aí se vira nos 30, né, para que a gente responda. Onã foi morto por ter praticado coito interrompido? O que você acha? Vamos lá. É...
sim, mas esse sim ele tem um pano de fundo, né? Ele foi morto porque praticou o coito? Sim, mas por quê? Porque não era um método contraceptivo, né? Vamos colocar dessa forma, né? Não era um modo de usar como preservativo, né? Uhum. O coito interrompido ele tinha um sentido egoísta, né? De não deixar que seu irmão tivesse ali a descendência, ou seja, ele estava pecando nesse aspecto de não cumprir a lei do levirato. Então tem uma série de coisas aí por trás desse coito interrompido, né? E a carga maior, no meu modo de ver, é justamente essa: é ele pecar contra Deus no sentido de não cumprir a lei do levirato e de não fazer o que ele tinha que fazer, que era preservar a linhagem de seu irmão, que era a prática da época, naquele contexto ali, né? Então, esse é o modo de que eu vejo, tá? O coito interrompido, ele é um pecado? Sim, dentro de determinados contextos. No nosso contexto hoje é uma coisa bem discutível, né? Porque hoje a maioria dos casais, cristãos ou não cristãos, eles adotam métodos, né, de contraconcepção, anticoncepcional, né? O uso do preservativo, por exemplo, é uma espécie de coito. Se for parar para Sim, pensar, você está sim. interrompendo o ciclo, né? E todos nós utilizamos, né, o preservativo. A sociedade em geral, cristã ou não cristã, usa, né? Então, o contexto, é bom a gente parar para pensar assim: o contexto em que está ocorrendo esse coito, né? Lá no Antigo Testamento ele tem uma carga e um símbolo muito maior no sentido de ser um pecado. Perfeita a tua análise, Rodrigo. E esse é o grande ponto e gera muita discussão e muito sofrimento para muita gente, né? Porque o coito interrompido. Então, em várias religiões legalistas aí, cristãs legalistas, cara, não, você não pode usar preservativo, você não pode isso, não pode ter coito interrompido. Então, o cara é obrigado a ter 70 filhos, se quiser ter uma vida sexual. E, de fato, naquela época tinha um porquê. Aquela nação precisava crescer, então eles tinham que ter muitos filhos. E era cultural, a mulher que não tinha filhos era vista com maus olhos por esse motivo, porque assim, era necessário, era esperado que houvessem muitos filhos, que aquela nação crescesse dessa forma. No caso de Onã, que nem o Rodrigo bem colocou, de fato não é o coito interrompido em si que era o grande pecado dele. Se fosse isso com uma prostituta, com alguém, não seria problema. Seria um pecado sim, mas não seria tão pesado quanto foi no caso de Tamar, porque ele tinha que dar descendência ao seu irmão. Ele era obrigado a isso, era um plano de Deus isso. E ele se negou a fazer isso. Ao se negar, Deus se ira com ele. Porque o que ele tinha em mente era uma maldade muito grande, era um egoísmo muito grande. Não vou dar descendência pro meu irmão. Eu quero ficar com tudo para mim. Né? O nome do meu irmão vai ser apagado da história, porque é isso que acontecia. Mesmo que nascessem filhos de Onã, iam ser filhos de Er. Então o nome de Er continuaria na história. Agora, Er não teve filho algum. O que aconteceu com a história dele? O nome dele se apagou da história. Não há geração de Er. Não há continuidade para a descendência de Er. E esse era a grande dificuldade. Por isso que você vê na história de Jacó com Lia, e tem filho da concubina, e esses filhos eram considerados deles porque era importante manter a descendência. Era importante que houvesse uma descendência, que o nome daquela pessoa fosse preservado. E você vê na história de Israel que é assim, né? Filho de Davi, né? Falar para Jesus, filho de Davi. Jesus era filho de Davi? Cara, você pegar na história, a distância de tempo entre Jesus e Davi era um abismo, era enorme. Mas era descendência de Davi, que é a descendência de Jacó, que é a descendência, vai lá para de Abraão e vai chegar em Adão. Eles mantinham os nomes. Imagina para essa cultura que mantinha o nome, você interrompeu e falou, não, você não tem mais história. Era muito pesado. O que seu irmão estava fazendo era algo muito sério. Estava acabando com o nome, com a história do seu irmão Er. Era esse o grande mal, o grande pecado que Onã cometeu. E, de fato, o coito interrompido para aquela cultura era um pecado, mas, bem como o Rodrigo falou,
nós temos que entender contexto histórico, momento na história, né? E cultura, né? Hoje, a gente pode considerar o preservativo como coito interrompido, mas será que ele tem a mesma carga de pecado que tinha no Antigo Testamento? Né? Importante nós pensarmos esses pontos hoje também para rever algumas coisas, né? Rever alguns pontos, não trabalhar com legalismo, mas entender os conceitos e os contextos por trás de cada versículo bíblico, de cada história bíblica, para corretamente aplicar uma exegese nisso e não criar doutrinas nocivas a partir de anacronismos, muitas vezes, de exegeses, né? Inserindo significado onde não existe. Então, análise perfeita do professor Rodrigo aí acerca do coito interrompido de Onã. E, Rodrigo, para a gente seguir, aí voltando agora na história de José, né? Esse parêntese de Judá é muito importante, porque ali a gente vê bem um parêntese na história, não tem nada a ver com a história de José, mas tem tudo a ver com a história de Jesus. Então, mais uma vez, reforça a Bíblia sendo cristocêntrica e cristológica. Ela sempre vai apontar para Cristo. Cristo é o centro, né? Cristo é o estudo por trás da palavra de Deus como um todo. Por isso a importância de ler a palavra de Deus como um todo com esses olhos. E José, ele teve essa trajetória, né, Rodrigo, de ser jogado na cisterna, vendido como escravo, né? Humilhação, mas você vê em sequência glória sobre a vida dele, né? E isso, mais uma vez, reforça o símbolo de Jesus na vida dele. Capítulo 39 fala de José na casa de Potifar. Então, José foi ali vendido pelos ismaelitas, né? E aí, mais um ponto interessante, né? Aquele povo que estava vindo, por que mais um parênteses da história? Aqueles vendedores, eles eram de que tribo? Descendência de quem, né? De Ismael. Você vê que toda a história ela vai fazer ciclos bem interessantes nesse sentido. Porque nós temos um parênteses do capítulo 36 para falar da história de Esaú, de Edom, né? E mostrando a divisão. E ali você vai ver mais uma referência da história, porque por parentes mais acima, né? Que são já dentro daquela figura de Isaac, de Ismael, você vê que daquela raiz, mais uma ligação, os ismaelitas vendendo ele a Potifar. Então, aí é interessante a história, né, Rodrigo? A gente vê que toda a relação é sempre muito ligada, mostrando mais uma vez que a decisão está em seguir a Deus ou não. São a mesma raiz. Não seguindo a Deus uma atitude, seguindo a Deus outra. Há redenção para todos. Qual que é a chave? Buscar a Deus. Reforçando, que a gente viu em Tamar, em Raabe, dessa linhagem de Jesus que a gente simbolizou, tem esse ponto de decisão, de confiar em Deus, de seguir a Deus. Até um adendo, eu acabei não falando sobre uma frase que Tamar usa quando ela tem essa relação com seu sogro e se mostra, né? Eles querem matá-la queimada porque ela estava grávida. Fala, pô, Tamar engravidou de alguém, não é de Seir, né? Porque ela tinha que ser dada ao irmão. Aí ela, em sua defesa, sai e fala, olha, de quem for esse bordão, esse selo e essa corrente, é dessa pessoa que eu engravidei. E aí, quando Jacó ele bate o olho e fala, poxa, é meu, ele solta uma frase magnífica, fala assim, ó, ela é mais justa do que eu, porque eu prometi dar ceia para ela e não fiz. E ela colocou e deu a descendência a história de meus filhos, né? Ela suscitou descendência. Então, ela cumpriu o que deveria ser feito. Para ela não foi fácil ter relação com seu sogro, se prostituir com o sogro. Ela não queria fazer porque ela precisava ter filhos, ela tinha que cumprir o seu papel em dar uma geração, tanto para ele como para Onã. Então, ela cumpre isso com o seu sogro. Então, por isso, essa justiça aplicada a ela, né? É interessante pensar nesse ponto, né, Rodrigo? Como que se prostituindo ela se torna justa, que coisa mais absurda. Mas é bem esse ponto de a justiça dela está aplicada porque ela quis dar, né, geração. A mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu. Isso foi a palavra.
E dela nasce Pérez e Zerá, que eu vou deixar vocês verem a história. Eles são gêmeos e acontece alguma coisa engraçada com eles, mas vocês vão ler o capítulo 38. Eu não vou contar, não vou dar spoiler desse ponto. Vamos voltar para José. E José, vendido a Potifar, ele é muito abençoado, né? Imagina, ele está trabalhando na casa de um grande oficial de Faraó, e ele era um cara que trabalhava, que tinha coragem e, sobretudo, era temente a Deus. E logo, Potifar colocou ele como administrador da casa. Então, ele tinha acesso a fazer tudo. Ele só não tinha a esposa de Potifar. Do resto, era ele que cuidava da casa. Era ele que governava a casa de Potifar. É ele que assinava as coisas. Era ele que fazia, tomava as decisões. Imagina chegar a esse ponto, essa confiança. Potifar colocar a confiança como essa num escravo. E qual que era o segredo de José? Gênesis 39:2 ele fala: o Senhor era com José. Esse é o grande segredo. O que José tinha? José era bom administrador, ele tinha... Será que eram o que ele aprendeu? Não, José tinha Deus. Ponto. Essa era a chave, era o sucesso de José. E na casa de Potifar ele acaba estudando como um escriba, aprende a língua egípcia, né? Aí vem um ponto interessante da história, né, Rodrigo? Por quê? A maneira que ele é tratado não é como escravo convencional. Ele é trazido, como Deus o abençoava, como ele tinha talvez as melhores ideias de como cuidar das coisas, como ele fazia bem a administração. Potifar foi confiando, falou: cara, você faz muito bem isso, não, então vai cuidar disso para mim. Poxa, meu gado, minhas coisas, meus outros escravos, cara, dá uma gerenciada nisso para mim, você é muito bom nisso. E Deus ia abençoando, abençoando, e ele passou a ser tratado de uma maneira muito diferente, porque estudar com escriba, o Rodrigo pode até fazer uma menção sobre esse ponto, mas o estudar uma língua, estudar com um escriba, era uma coisa que era só para os filhos, na verdade. Era só para uma camada nata da sociedade. O resto era para ser letrado mesmo, né? O que você tem a comentar sobre isso, Rodrigo? Sim, era seleto, né? O estudar com escriba era algo seleto para a camada nobre, vamos dizer assim, da sociedade, né? Antiga, tanto de egípcios quanto de outras civilizações. Eles vão conduzir isso daí da mesma maneira. E vai entrar num ponto que você vai tocar lá mais para frente, né? Como que os egípcios eles vão permitir esse tipo de acesso a um povo, né? A uma raça que não é egípcia, né? Parece estranho, porque os egípcios eles eram muito cuidadosos com isso, né? Moisés foi uma exceção porque era filho, né? Da, da, Da da filha de filha Faraó, né? da filha de Faraó, exatamente. Então, assim, foi uma exceção por causa disso. Era filho dela, né? Ainda que um filho bastardo, vamos dizer assim, adotivo, mas era filho. Agora, eles não permitiam esse tipo de coisa, né? Mas esse é um assunto para daqui a pouco. Né? Agora, voltando para José, a gente percebe o quê? Que tudo isso, Ernesto, que toda a saída de José para o Egito, esse momento do faraonismo no Egito também ser um pouco diferente, ou pelo menos tem essa ideia de que era, tudo isso daí faz parte do plano de Deus, né? E também vale a gente fazer uma observação aqui, que José ele era muito obediente a Deus, ele estava atento ao que Deus estava fazendo. Então, por isso que ele vai sendo abençoado, que ele vai colocando em pontos de referência dentro da casa ali, né, de Potifar, vai acontecendo tudo isso com ele, porque ele como você já comentou na aula, um homem obediente, alguém que está sempre procurando agradar a Deus e está sempre atento ao que Deus está fazendo na vida dele, e sem murmurar, porque ele podia ter Exato. murmurado por ter sido vendido como escravo, enfim, mas a gente não vê no texto José brigando com Deus por tudo que está acontecendo. Ele apenas fica quieto e observa e espera Deus fazer, né? Esse é o grande detalhe da vida de José que vale a pena mencionar mesmo. Porque você não vê, ele é jogado na cisterna, ele é vendido, e você não vê reclamações da vida de José. José reclamando do que está acontecendo. Mas em tudo ele se cala, é obediente e confia no que Deus vai fazer, né? E a palavra descreve como ele era, né?
Você pode ler para a gente, Rodrigo, 39, de 7 a 9, vai falar um pouquinho sobre a postura, né, de José diante de um fato que aconteceu na casa de Potifar, ali com a esposa de Potifar. Vamos lá. Gênesis 39, de 7 a 9. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: Vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher de seu senhor: Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus? Aí, percebe a integridade de José, né? Exatamente. Aí que é interessante, porque a integridade de José, né? José, você vê ali, é um jovem casto e temente a Deus, como descreve o autor dessa lição aqui, né? Porque ele observava o seu caminho, de fato, crendo e temendo no Senhor. E essa referência a gente tem lá em Salmo 119:9, né? Essa confiança em Deus é um chamado que é passado, é, como vou dizer, também está aplicado a nós. Nós deveríamos também andar nos mesmos moldes, né? Salmo 119:9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, essa chamada de nós vivermos a nossa vida temente a Deus, confiando em Deus, observando a palavra de Deus, era aplicada por José em sua vida. Ele é tentado pela mulher de Potifar, que eu creio não devia ser uma egípcia feia, né? E José, como diz a palavra no versículo 6, era formoso de porte e de aparência. Então, José era um cara que tinha um bom porte e era bonito. Isso atraiu ali a mulher de Potifar, né? E você vê que José não só mostrou fidelidade a Deus, mas fidelidade a Potifar. Fala, não, meu senhor, Potifar, ele colocou tudo, eu como dono da casa dele e você eu não posso tocar, eu não vou tocar, eu respeito Potifar. Então ele respeitava Potifar. Essa é a grande questão. Ele estava como escravo na casa de Potifar, mas tinha respeito por ele. Tinha temor a Deus. Esses dois aspectos são muito importantes da vida de José. E a mulher, ela vendo que ela foi desprezada por José, e ela monta uma cilada para ele. Mais uma vez, eu acho engraçado, porque ele foi vítima das vestes dele, né? A túnica que o seu pai lhe dera criou tanto ódio dos seus irmãos, e agora, mais uma vez, as vestes que ele vestiam foram motivo de problema para ele, porque ao ela puxar aí a capa, ele largar a capa, isso foi a prova do crime para as pessoas de Potifar, falando, olha, ele tentou me assediar, me abusar, e olha, eu consegui fugir e fiquei com a capa dele, né? E é interessante pensar, Rodrigo, existe a Bíblia Monet, né, a Bíblia comentada por Monet, ela descreve um pouco a mulher de Potifar dessa forma, que eu vou ler para você. Ele só explicando, o autor dessa análise, ele é um egiptólogo, né? Ele estuda a característica, a cultura do egípcio. E diz assim, o caráter da mulher egípcia daquela época é frívola, inquieta, caprichosa, incapaz de guardar um segredo, mentirosa e vingativa, naturalmente infiel. Os novelistas e moralistas as veem como ervas de todos os pecados, o saco de todas as malícias. Então, olha que interessante essa análise do egiptólogo das mulheres dessa época, né? Pensando um pouco na cultura do Egito ali, a gente pensa que essa liberalidade sexual que existe nos nossos dias é uma coisa do nosso tempo, da nossa cultura, não é. No Egito, já havia essa cultura. O Rodrigo pode até mencionar, ele estudou um pouco mais sobre isso. Os romanos, bem mais para frente, também tem uma cultura muito liberalista, né, em relação à sexualidade, à homossexualidade. O que diríamos dos gregos, Rodrigo, em relação a isso também, né? Então você vê que essas culturas têm um grande problema nessa área, né? Pode Com comentar. certeza, com certeza.
fazendo alguma coisa que eu já li sobre Cleópatra, por exemplo, né, que foi uma líder egípcia, a maior, se a gente for pensar em mulheres que governou o Egito, que não foi só ela, acho que teve mais uma ou duas mulheres que se tornaram faraó, mas Cleópatra era assim também, né, exercia uma espécie de liberalidade sexual ali, desenfreada, pelo que se diz e conta a história. E aí ela vai sossegar, se eu não me engano, com o Marco Antônio, que vai ser um dos generais romanos, que ela vai ter um casamento ali e que, ao que parece, a história conta que os dois realmente se amavam. Existem algumas versões que vão falar sobre isso daí. Agora, a liberalidade sexual, ela está presente desde que o mundo é mundo, né? Vamos dizer assim, desde que o mundo é mundo não, mas desde que o homem caiu, né? Exato. A gente percebe lá Sodoma e Gomorra, já tem indícios disso, são reflexos da queda descrita em Gênesis 3, e isso vai conduzindo durante toda a história da humanidade. E você comentou dos gregos. Os gregos talvez são a maior evidência disso aí, né? Da liberalidade sexual, do homossexualismo, né? A nível de curiosidade aí para quem está acompanhando a aula e para quem tem curiosidade da cultura grega aí, os gregos eles exerciam ali os soldados, né? Eles praticavam musculação ali que eles tinham como se fosse uma academia, né? Onde eles treinavam batalha, técnicas de luta para batalha. Eles faziam a musculação nus, né? Então já havia uma cobiça do corpo, né? De um homem para com outro homem. Era um negócio terrível a questão da sexualidade, dessa liberalidade, do homossexualismo na cultura grega e que vai afetar a cultura romana e vai se arrastar até os dias de hoje. Então, Exato. você percebe que é reflexo, né, Ernesto? É reflexo do homem caído, né? Exatamente. E aí a gente pega na história, uma história mais recente, né? Fala assim, não, mas nossa, os nossos avós eram tão castos, existia uma castidade, existia um movimento contra o homossexualismo. Tudo isso advém do cristianismo, puramente. Por quê? A gente vai pegar nações, Estados Unidos, com colonização protestante, Brasil, que teve uma forte cristianização, né? Com o catolicismo, né, movimentos aí que tiveram os bandeirantes, toda a movimentação católica de evangelização, ela acabou fazendo do Brasil um país cristão e muito forte no cristianismo, muito defensor disso. Por isso que a gente tinha essa redução dessas coisas dentro do nosso contexto há um tempo atrás. Quando começou a se deixar de lado Deus e o cristianismo, começa a voltar essas coisas que não são novidades, mas estão como parte da raiz do homem caído, que nem o Rodrigo bem mencionou. Isso faz parte da raiz do homem caído, né? O entregar aos desejos sexuais, se entregar aos desejos do corpo, tá na cerne, tá no homem desde a queda. E ele vai ficar mais exposto quanto menos se busca a Deus. Quanto mais se busca a Deus, mais castidade, mais respeito ao corpo, mais aderência às leis, né? Quanto menos de Deus, mais você vai ver isso. Isso é um movimento natural e não é uma novidade, mas é um constante, é uma constante na história desde a criação. Então a gente vê isso claramente. O professor Rodrigo, mais uma vez, pontuou muito bem, desde os casos de Gênesis 3, capítulo 3, falando de Sodoma e Gomorra, em toda a história da humanidade, em todas as épocas, em todas as eras. Vai haver homossexualismo, vai haver liberalismo sexual, e as culturas que vão ser aversas a isso, são aversas a isso por conta de fé, né? E aí, estendo fé agora a qualquer coisa, mesmo a fé muçulmana, por exemplo, que vai tentar segurar essas coisas. Quando há uma lei aplicada que vai inibir essas ações que são inerentes ao ser humano. Você vê como isso é pesado e difícil, né, Rodrigo? Que é algo inerente ao Sim. ser humano que está distanciado de Deus. E a continuação dessa história, é interessante pensar outro ponto, não sei se o Rodrigo já pensou nisso.
A pena de adultério no Egito, imagina adultério por um escravo, está longe de ser colocado dentro de uma prisão política. Longe. E você vê mais uma vez a ação de Deus sobre a vida de José. Por quê? Ele foi acusado injustamente, não era com certeza para ser preso nessa prisão, era para ser morto, mas Potifar, ele estranhamente coloca ele numa prisão, que é uma prisão de presos políticos, vamos dizer assim. Por quê? Quem que vai ser preso ali depois? São os caras que estão servindo o faraó. Não era uma prisão comum. Claramente não era. Ele estava na casa do chefe da guarda. Era isso, esse é o local que ele estava, né? Então é até estranho pensar isso, porque das duas uma, ou Potifar gostava muito de José e falou, cara, eu não vou matar esse cara, vou deixar ele num cantinho ali. Ou ele conhecia a esposa que tinha. Pensando na cultura e pensando naquela análise da mulher egípcia, eu creio que eram as duas coisas. Ele sabia da mulher que tinha e ele com certeza sabia. Fala, cara, acho que José não fez isso, porque ele se deitaria com ela sem nenhum problema. Com certeza isso era uma prática da mulher de Potifar. E a negativa de José ofendeu muito a mulher dele. E aí ela coloca como, ele tentou abusar de mim. Mas um cara formoso, de porte, culto, né? Agora já tinha aprendido ali com os escribas. Com certeza Potifar pensou, falou, tá estranha essa história, vai, mas eu tenho que defender meu nome, minha mulher foi atacada, então vai preso. Preso numa prisão boazinha, digamos assim, né? Sei o que você pensa sobre isso, Rodrigo, mas eu faço uma análise nesses moldes, porque não consigo enxergar de outra forma. Não, perfeito. A leitura que você tem é a mesma que eu tenho. Se José quisesse, ele teria feito. O faraó não é, o faraó não, Potifar não é bobo. Poxa, mas se José quisesse, não tinha ficado nem a minha esposa não tinha escapado, vamos dizer assim. Acho que ele pensou, pô, alguma coisa nessa história não bate. Mas o meu nome precisa ser preservado, senão todo mundo vai comer, vai virar festa aí e eu vou ser envergonhado, né? Então, alguma coisa eu preciso fazer. Então, ele toma uma atitude de certa forma, punir o meliante, vamos dizer assim, e ele preserva também uma peça que era importante para ele, que José era importante para Potifar. Fica claro no texto, né? Então, ele faz uma jogada, né? Uma jogada de xadrez ali, ele pune José, mas ao mesmo tempo preserva, até porque acredito também que ele conhecia a mulher dele. É uma história muito... Se o cara for um pouco esperto, ele percebe que tem muita coisa estranha nessa história aí, né? Ficou a túnica na mão dela, e como que é isso, né? Esquisito. Então, a leitura que você tem é a mesma que eu tenho, Ernesto. Interessante pensar que, assim, José vai preso, né? Essa acusação da mulher de Potifar de tentar violentar, mostrar a roupa como prova, Potifar tem que aceitar daquele jeito, né? E quando ele vai preso, aí é um fato que é bem interessante, né? O versículo que menciona isso, do 39, capítulo 39, versículo 20, fala assim: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Então você entende que é o lugar onde os presos do rei ficavam. Então, das prisões que poderia haver, ele escolheu a melhor e colocou José lá. Não é à toa, o texto bíblico não nos deixa fugir desse pensamento. E de fato, aqui, esse texto era bem essa análise, né? O Potifar ou conhecia bem a mulher, ou a gente também vê um outro ponto, né? Deus agindo de maneira poderosa e sobrenaturalmente. Se realmente Potifar ficou pé da vida, Deus agiu no coração de Potifar. Mas eu creio que todo o acontecimento, todos os fatos foram estritamente controlados por Deus da melhor forma. Então, Potifar, a mulher de Potifar, com certeza, era alguém que já não tinha saindo ali da mulher egípcia. Potifar com certeza sabia que ela tinha relações com outros, e o fato de negar José seria muito estranho. Falei assim, pô, ela cederia para José fácil, conheço ela, mas se ela tá falando e todo mundo vendo porque ela berrou no meio do palácio isso e tentou me atacar, eu tenho que cumprir garantir meu nome, eu tenho que fazer alguma coisa. Vou prender esse cara. Vem cá, vem na prisãozinha melhor, cuida desse menino que ele é meu. Você entende que
Deus ele tinha preparado esse aspecto todo, e José, uma vez na prisão, lançado na prisão, mais uma vez ele mostra o caráter dele, né? Por quê? Continua sendo o cara atencioso, o cara cuidadoso, o cara que estava ali cuidando das coisas, né? A palavra de Deus descreve dessa forma a vida de José dentro da prisão, né? O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Lembrando que aquele cárcere era onde o faraó, o rei, prendia os seus prisioneiros. Então, ele estava tratando com presos importantes. Ninguém era preso por faraó, um cara que está na rua brigando. Não é faraó que prendia isso. Quem que faraó manda prender? Servos dele estão servindo, ou alto escalão que servia no Egito, e por algum motivo foi preso por conspiração, por algo do tipo, por desagradar, às vezes de entrar na presença de faraó sem ser permitida a entrada, era preso, né? Então, José estava acima de autoridades. Autoridades dentro do cárcere era uma autoridade em cima daquelas autoridades presas. Pensa nisso, né? E versículo 23 diz: nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então vamos dizer que na prisão tinha briga, tinha problema. Quando José entrou, tudo acalmou. Tudo começou a andar certinho. José começa a administrar internamente aquela prisão, né? Aquele cárcere. E você entende como isso tem, lógico, a mão de Deus operando, mas tem a ver com o caráter de José? Na circunstância que ele está, ele continua sendo temente a Deus, confiante a Deus. Com certeza ele não reclamava, ele não ficou lá, foi ela que me enganou. Deve ter ficado quieto. Não gerou nada. Assim, eu tô aqui preso. O que precisa ser feito, eu vou fazer. Você percebe que mesmo nas situações mais difíceis, Rodrigo, ele mantinha uma postura de confiar em Deus e saber, se eu tô aqui, tem algum motivo e vamos embora. Né? Com certeza, com certeza. Assim, o mundo tá caindo na cabeça dele só que ele continua confiante, continua perseverante, esperando Deus agir na vida dele, né? Você percebe nitidamente isso no texto, né? O interessante depois é ao decorrer dos fatos também, né? Porque enquanto está na cadeia, quem que é jogado lá? São 2 oficiais de Faraó que são colocados dentro do cárcere com ele. Um deles era o copeiro-chefe, né? Aquele que servia vinho diante do Faraó. Então, alguém estava de contato direto com o Faraó. E o outro era o padeiro-chefe, né? O padeiro-mor, que preparava ali os pães, os alimentos de Faraó, né? E os dois são lançados naquela casa redonda, né? Naquela cadeia. E ambos têm sonhos. Ambos, durante aquele momento na prisão, eles sonham cada um com um sonho, com um significado diferente. E eles mencionam dos sonhos, né? Falam, nossa, eu sonhei isso. E José falou, olha, eu consigo interpretar esse teu sonho. Aí ele, poxa, aí o primeiro que teve e falou o seu sonho, na verdade, foi o copeiro-chefe, né? Eu falou, nossa, cara, eu tava dormindo, daí eu sonhei que tinham 3 cachos de uva, né? Até acho que esse ponto é até interessante a gente dar uma lida, né, nesses sonhos deles. O versículo, capítulo 40, a partir do versículo 9. Você pode ler pra gente, Rodrigo, esse sonho e a gente vai analisar Claro, esses sonhos aí junto com José? claro, vamos ver. Gênesis 40, a partir do versículo 9 até o versículo? Do 9 até o 13 ali, né? A gente vai ter uma noção boa. Tá. Tá escrito assim, ó. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó. Apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça de faraó e coloquei a taça nas mãos do faraó. Então José lhe revelou: eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias.
mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinhas a responsabilidade de fazer, quando eras seu copeiro de confiança. Então, olha que interessante, ele tem esse sonho. E o que acontecia na época? Dentro do Egito, tinham muitos sacerdotes, sacerdotisas, que tinham essa cultura de interpretação de sonhos. Então, era muito comum acontecer o quê? Alguém ter sonho e recorrer a esses magos, gurus, sacerdotes, para ter interpretação. Quando esse copeiro-chefe tem um sonho, ele fala, nossa, eu tive um sonho hoje, né? Primeiro, o que acontece? José ele percebe que o cara tá com um semblante meio tristão naquele dia. Pergunta, né? Viu o que tá acontecendo tal? Falou, não, é que eu tive um sonho, mas não tem ninguém que interprete sonhos. E estava angustiado porque era muito comum ter um sonho, um sonho desse, correr para alguém que revelasse. E José responde para ele, né? Não pertencem a Deus as interpretações, me conte o sonho. E quando ele contou, José interpretou o sonho. Então, não era algo muito estranho para eles isso. Nossa, esse cara interpreta sonhos. Não, por quê? Era cultural isso, se interpretava sonhos e ali não tinha ninguém que o fizesse apenas. E quando José interpreta, fala, pô, esse cara aí também interpreta sonho. Não é nada demais, né? Não era nada demais, digamos assim. E quando José interpreta aquele sonho para aquele copeiro, né? Até aquela imagenzinha aqui em cima da minha cabeça, ó, tá aqui em cima. 3 caixas de uva, ele sonhou que tá, pô, 3 caixas, 3 dias e vou voltar. Quando o padeiro Mor ouviu esse sonho, interpretação, ele falou, poxa, né? A interpretação é boa, né? Olha que legal, vai ser restituído. E ele também tinha tido um sonho, mas ele estava mais na dele. Fala, tem que interpretar, mas tudo bem, né? E quando ele viu, pô, o cara interpretou e foi isso, ele também... Ô, José, eu tive um sonho também. Interpreta meu sonho? Ele falou, claro, né? Conta seu sonho. E ele falou, eu sonhei que tinha 3 cestos de pão, pão branco, pão alvo, que estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Né? José, e aí? Aí José interpreta o sonho desse homem. Mas qual que era a interpretação? 3 cestos são 3 dias. Então o cara falou, opa, 3 dias também tô livre, né? Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro e as aves te comerão as carnes. Essa interpretação, com certeza, não deixou feliz o coração do padeiro-chefe. Pois bem, passam-se 3 dias, os dois são tirados da prisão, o copeiro Mor é restituído ao seu cargo e o padeiro é lá degolado, empalado e colocado mesmo para a morte, né? Interessante pensar, e até deixei meio de fora esse versículo na leitura do Rodrigo, o versículo 14, ao copeiro, José fala, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair dessa casa. Com certeza, pelo que a história diz, ele fica preso ali, ele já estava preso, ele ficou 2 anos preso, e antes desses caras virem para lá, que ficaram 3 dias só ali na prisão, depois dessa revelação dos sonhos, no mínimo eles passaram 1 ou 2 meses juntos ali, ou algo desse tipo, porque eu creio que essa prisão diz que eles têm o sonho, depois são 3 dias para eles serem libertos. Eu não sei se o Rodrigo já fez essa análise temporal, do tempo que eles passaram juntos. Você já chegou a fazer essa análise, Rodrigo? Não, nunca parei para fazer esse tipo de análise, não. Que falam que eles são detidos, mas não tem... não, acho que foi só esse período mesmo, porque ele falou que pela manhã viu que eles estavam turbados, né? Então, vamos colocar, foram 3 dias de relacionamento que eles tiveram. Nesses 3 dias, eles viram a atitude de José, com certeza conversaram, e José contou a sua história para eles, o que tinha acontecido, né? E aí, esses homens poderiam levar isso a Faraó, né? O Faraó, tem um cara que está lá preso, aconteceu dessa forma, e Faraó tinha poder para julgar essas coisas e para libertá-lo. E o pedido de José era simples, cara, só menciona Faraó sobre mim aí, a minha situação aqui, né? E esse homem totalmente se esquece.
depois que voltou à sua posição, que mané José, né? E o interessante pensar que José, ele acaba sendo esquecido pelo copeiro-chefe. E ele passa 2 anos na prisão. Mais uma vez, Rodrigo, imagina a cabeça. Pô, interpretei, o cara foi, e aconteceu isso mesmo. Porque boatos acontecem, correm, né? Fala, nossa, você viu, mataram o padeiro mesmo. Chega na prisão essas notícias. Então José ficou sabendo que de fato tinha acontecido e de fato o copeiro voltou à sua posição, né? E por 2 anos, nada. José continua preso naquela prisão, naquela casa, servindo, fazendo as coisas e muito provavelmente sem reclamar, seguindo e servindo a Deus. Chegamos em Gênesis 41 e aí tem umas analogias muito interessantes. Gênesis 41, o que acontece? Passa 2 anos e Faraó tem um sonho. Como a gente mencionou, né, Rodrigo, um pouquinho antes, eles vão buscar a interpretação com quem interpretava, né? E qual era o sonho que Faraó teve? O capítulo 41 descreve esse sonho, né? Diz assim, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo, junto ao rio Nilo. Do rio subiu 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então o faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos, não um outro, todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. E disse Faraó ao copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante de guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Então, olha essa história, vamos pensar nesse detalhe. Faraó tem sonhos, chama todos os magos para interpretar, que era comum na época, todos os sábios, ninguém pode interpretar. E ele vai e conta isso para o copeiro. Nossa, eu tive um sonho e ninguém pode interpretar. E aí o copeiro, ele reconhece, ele fala, lembro-me hoje das minhas ofensas, porque ele sabia que ele tinha que ter falado daquele José para Faraó e não o fez. E aí, naquele momento que o Faraó fala, olha, eu me lembro de uma falha minha agora. Porque você estava muito indignado contra os seus servos, se colocou na prisão e lá achamos um jovem hebreu, né, que interpreta sonhos. E ele contou, né, que teve os sonhos que ele interpretou, que cada um, que o copeiro tinha sonhado também, o que foi o sonho. Então ele explicou para o faraó essa história. E aí Faraó manda chamar José, né? Agora, imagina um pouco essa história. Como é que você entrava diante de Faraó? De qualquer jeito, Rodrigo? Não, de forma alguma. Você tinha que... tirava tudo. Você não podia entrar com pelo, né? Tirava todos os pelos. Ele tinha que entrar limpo, puro, vamos dizer assim, né? Não sei se você vai comentar, mas cabeça, né? Raspada também, limpa, assim, barba. Tinha todo um preparo para você entrar, né? Na presença do faraó. Você não entrava de qualquer jeito. Um hebreu, que é totalmente ao contrário, barbudo, cheio de pelo, cabeludo, sei lá, né? Aquele aspecto que a gente vê aí nos livros, em filmes e séries aí, né? Os semitas, como eles era totalmente oposto aos egípcios, né? Os egípcios não tinham pelos aparentes, então você tinha que ter todo esse preparo para poder entrar na presença do faraó, senão dava ruim. E, de fato, geralmente havia alguns dias de preparação e de purificação, né? E nesse caso era tão urgente que, assim, eles cumprem a parte do se barbear, então metem gilete ali, faca, na verdade, lâmina, né? Passa lâmina em tudo em José, tira o cabelo, tira as barbas de José
trocam a roupa dele, dão um banho rápido nele e já jogam ele para Faraó, sem toda aquela preparação mais longa. Você vê a urgência do fato. Isso descreve o versículo 14, né? Que fala que fez sair às pressas da masmorra, se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Então, foi uma jogada muito rápida, assim, foi dentro dos parâmetros, era uma urgência muito grande. Mas você vê o cumprimento, pelo menos da parte de se barbear, como o Rodrigo mencionou muito bem. E ele chega e Faraó fala para ele, né? Ouvi dizer que você interpreta sonhos. Ele falou, não está em mim isso. Mas Deus dará a resposta favorável. Então, mais uma vez, José, ele poderia se gabar, não, realmente sou eu, isso está em mim, mas não, eu não tenho nada a ver com isso, é Deus que dá essa interpretação, eu sou só um agente de Deus. Então, a glória sendo dada a Deus, mais uma vez, aí que eu acho importante essa atitude de José. A glória sempre era dada a Deus. Mais uma chave, mais um detalhe, mais um ponto que nós devemos considerar da vida de José como exemplo para as nossas vidas e que tipifica a Cristo. Cristo era Deus, certo? 100% homem, 100% Deus. Quantas vezes ele falou, eu faço por mim? Nada, nunca, nunca. O Pai me deu as palavras, o Pai me enviou, o Pai a glória ao Pai. Você vê que essas referências são muito claras nessa tipologia. E são muito claras nos ensinando como deve ser a nossa atitude também, né? Aí embaixo, aqui no meu lado, aqui, né? Desse lado não, desse lado. Tem as figuras de Faraó e os dois sonhos, né, que ele teve. E aí, qual que era a interpretação desses sonhos que Deus deu a José, né? José ele explica para aquele Faraó, os dois sonhos, Faraó, na verdade, são um. Tanto as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, e as 7 espigas boas, formosas, bonitas, são 7 anos de fartura. E tanto as vacas magras e feias, as espigas ruins e queimadas do vento do Oriente, são 7 anos de fome. E Deus mostrou ao Faraó o que ocorrerá no futuro. 7 anos de muita fartura estão por vir no Egito, mas depois virão anos de fome. E fome tamanha que os tempos de fartura não serão mais lembrados. O que simbolizava? Que toda aquela fartura de 7 anos seria totalmente engolida pelos anos de fome, né? Que haveria uma fome tamanha, tremenda, por 7 anos dentro daquela terra. E aí, José, em toda a sua postura, falou, Faraó, se você me permite, eu queria te dar um conselho, Faraó, né? Então, aí já começa um ponto onde a ousadia de Deus permite, né? Dar conselho ao Faraó, né? Mas vindo de Deus, ele sabia da importância disso. Falou, torne um homem responsável por armazenar comida nos tempos de fartura, né? Escolha um homem para que faça isso e assim quando a fome vier, a comida servirá de estoque e a terra não ficará arrasada. Então, não só a interpretação do sonho foi dada, mas esse conselho sábio, extremamente sábio, sobre como resolver esse problema, chamou muita atenção de Faraó, né? E você vê mais uma vez Deus permitindo usar assim a vida de José num conselho que, como a palavra de Deus diz no versículo 37, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais, né? Agora imagina na história que Deus fez sobre a vida desse homem. Quem que seriam dos oficiais que estava junto com o Faraó? Quem pode fazer um chute aí, ó? Quem eram dos oficiais que estavam junto com o Faraó? É pergunta difícil, hein? Rodrigo, me diga, quem que era um dos oficiais que estava junto de Faraó ali? Um dos oficiais, não sei se é esse que você se refere, né? Mas um dos oficiais era o Potifar. Exatamente. O professor Rodrigo não falha. Potifar era um dos que estava ali que sabia muito bem de como José governava. Um outro homem que estava nessa roda também, com certeza, era o próprio copeiro, que estava ali e que viu essa gestão que acontecia. Nós temos um outro homem que possivelmente estava num conselho tão importante, que era o próprio chefe do cárcere ali. Eu acho que numa situação como essa, talvez ele tenha sido também convocado, ele era um alto escalão. Então você vai ter Potifar, o chefe da guarda, como pessoas que podiam testemunhar da capacidade de José em governar, de gerir, de gerenciar. E disse Faraó aos oficiais, acharemos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Né? Então, mais importante do que o conselho
do que o histórico na vida de José, do seu governo, da sua maneira de agir, o que mais importou a Faraó? O Espírito de Deus que havia em José. Ele pôde enxergar que o Espírito de Deus de José era poderoso para trazer essa sabedoria tão necessária para a terra do Egito naquele momento. E aí Faraó diz a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha a reviravolta na vida de José. De escravo, de prisioneiro, né? E essa posição, a ação de Deus na vida de José, fez com que ele se tornasse, assim, de maneira bem simplificada, o vice-rei. Né? Se o faraó era o rei, o governante maior, abaixo dele estaria José agora. E isso que é interessante, reconhecer no Espírito Santo na vida de José, aí colocando o Espírito Santo, né, entenda que naquele período não havia essa habitação do Espírito Santo como há em nós agora, mas homens de Deus eram tomados pela ação do Espírito de Deus em alguns momentos. E isso era claro na vida de José. E ele se torna esse governador do Egito, recebe o anel de ouro, e inclusive, né, Faraó entrega a filha em casamento para ele, né, que era uma das sacerdotisas, né, na verdade, desculpa, ele entregou a Zenate, que era filha do sacerdote, né, para José. E aí, eu não sei se o Rodrigo já tinha reparado nisso, naquele dia, Faraó dá um nome para ele, um nome egípcio, né? Zafenate Paneia. Sabe o que significa, Rodrigo? Zafenate Paneia Zafenate Paneia. É o Salvador, né? Tem um significado de Salvador, né? Salvador, Salvador do mundo. O Paneia tem o sentido de mundo. Alguns colocam de Deus mundo, salva, verdade. ele vive, mas a mais próxima seria o Salvador aquele a quem Deus salva a terra, né? Era alguma coisa assim. Então, uma tradução mais resumida seria o Salvador do mundo ou aquele que salva, né? E José ele tinha 30 anos de idade quando isso aconteceu. José era jovem. Se for considerar dentro da cultura hebraica, ali ele estava começando a sua vida adulta, né? Começava com 30 anos. Então, no momento que ele inicia a sua vida adulta, com 30 anos, acontece isso. Aí eu vou deixar na mão do Rodrigo. Rodrigo, quem começa o seu ministério com 30 anos? Essa daí é difícil, hein? Quem começou o seu ministério aos 30 anos foi o nosso Senhor, né? Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O seu ministério durou aí 3 anos, né? 3 anos. Você entende as analogias, a maneira que Deus mostra claramente o que haveria de vir através desses símbolos? José é um símbolo disso. Então, aos 30 anos, ele se torna o salvador do Egito, o salvador do mundo conhecido na época, né? E o tempo passa, de fato, 7 anos acontecem, 7 anos José organiza o povo, ajunta alimentos, coloca em celeiros. Depois disso, né, vem a fome no Egito. E nesse meio tempo, filho de José e de Azenate, nascem 2 filhos. E o filho mais velho, né, o primogênito, ele chamou de Manassés, né? E Manassés significa o quê? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de minha família hebreia, digamos assim, né? De todo o meu sofrimento. E o segundo chamou Efraim, tá faltando um M ali, porque ele disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, quando você vê o nome dos filhos, né? Você imagina, não, José tá sarado, seu coração tá bem, né? Porque já não se lembra mais do que ele passou no passado, já não se lembra das aflições que ele passou, virou a página, né? Essa é a impressão que nos dá quando a gente vê o nome dos filhos. Não é bem assim como a história vai nos mostrar, mas era um momento na vida de José onde Deus tinha cumprido algo na vida dele, um propósito estava sendo cumprido. E passados os anos de abundância, vem a fome. A fome assolou realmente o Egito. E interessante pensar que José é colocado para administrar também depois a distribuição dos alimentos durante o período de fome.
Então ele organizava, e não só o Egito, mas todas as nações ao redor do Egito se serviram desses alimentos que estavam armazenados no Egito. O Egito virou o grande celeiro, né? Virou de fato o local de salvação daquelas vidas da morte, porque eles iam morrer de fome. Não tinha comida na terra, pensando na terra como aquela região onde esses fatos estão acontecendo, né? Não havia comida, o único lugar que havia salvação, que havia chance de vida, era recorrer ao Egito. E recorrer a quem? A José, que era o administrador desses alimentos. José, de fato, se torna o salvador, aquele que podia dar a vida através do alimento, né? Através do trigo, dos cereais, que o Rodrigo, que é um bom cozinheiro ali, com o que eles faziam com esse trigo, com esses cereais? O que eles produziam? O trigo, basicamente, o trigo era a base da alimentação deles, né? Eles faziam aqueles pães, né? Os pães sem fermento ali, ou bolos, né? Eles faziam uma espécie de bolo também com trigo, né? É algo que a gente chegou até fazer uma degustação no seminário, né? Lembra Verdade, verdade. Sr. aquelas Meirelles. comidas, aquelas comidas à base ali do trigo, do azeite, que também era muito utilizado, enfim, era a base da alimentação deles era o trigo, né? É Então muito importante. você vê alguma referência com o pão da vida? Eu Sim, com sou o pão da certeza. vida, né? Aí uma referência muito forte sobre isso, né? A gente vai deixar para a próxima aula um aspecto interessante sobre a família de José logo depois disso. Mas para essa aula de hoje e a conclusão dela, José ele sonhou, né? E os sonhos que ele teve se concretizaram. Por quê? Não eram sonhos de José, mas eram sonhos que vinham de Deus. E nós também, Rodrigo, a gente pode sonhar. Nossos sonhos podem sim se tornar realidade. Mas o que precisamos ter? Confiança em Deus. E sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Aí que é a grande questão. Ah, não, Rodrigo sonha em ser milionário, ser cantor de rap. Esse é o propósito de Deus para a vida do Rodrigo? Será que é o propósito de Deus? Por isso, é muito importante a gente compreender o nosso propósito, o que Deus tem de chamado para as nossas vidas. Tem um livro muito bom do Rick Warren, eu não sei se você já leu, Uma Vida com Propósitos, Rodrigo. Fica como uma Sim. recomendação de leitura. Ele nos ajuda, é um livro que vai nortear um pouco essa visão, a gente entender o plano de Deus para as nossas vidas, né? O plano de Deus, a nossa posição dentro da igreja, a nossa posição dentro da nossa família, a nossa conduta. E, de fato, quando eu começo a entender quem eu sou, qual o propósito de Deus para a minha vida, eu começo a sonhar com as coisas de Deus para a minha vida. E essas coisas, sim, esses sonhos, eles têm todo o aval de Deus para acontecer. Então, por isso é muito importante que a gente não pare de sonhar, de buscar, mas que a gente busque mais a palavra de Deus, para que os nossos sonhos advenham da vontade de Deus para as nossas vidas. E aí a gente vai viver histórias muito boas e semelhantes a essa da história de José, vendo Deus cumprir em nós, fazer em nós. Lembra que José foi um tipo de Cristo. Hoje você, eu, professor Rodrigo, somos cristãos. Nós somos pequenos cristos que temos que executar e agir da mesma forma que Cristo executou e agiu. Então a nós cabe a mesma responsabilidade de replicarmos essa palavra de Deus, de levarmos esse amor de Deus, de vivemos essa fidelidade à palavra de Deus. Isso acho que é uma chave muito importante. Rodrigo, quer colocar suas considerações finais? Bom, vamos lá então. O Ernesto explanou muito bem esse fechamento, né? Mas algo que eu quero deixar como encerramento só fazendo, dando força para o argumento do Ernesto, né? Acho que o que a gente tira de lição sobre tudo isso é assim: os nossos sonhos em nós mesmos são sonhos egoístas, são sonhos avarentos, são sonhos maus, porque o homem na sua origem é má. Agora, uma vez que nós somos pequenos cristos, né? Uma vez que nós fomos chamados por Ele e nós desejamos sonhar os sonhos de Deus, aí sim nós alcançamos a felicidade, nós alcançamos a satisfação, porque os nossos sonhos são sonhos que são baseados nos sonhos de Deus, ou seja, eu busco em Deus os meus sonhos, porque eu entendo que Ele tem o melhor para mim, né?
olhando para a vida de José, eu me lembrei daquele texto de Romanos 8:38. Todas as coisas colaboram ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vê isso na vida de José. E nós temos que pegar essa aplicação, né, para a nossa vida. A gente tem que ter em mente que tudo que está acontecendo na nossa vida é para o nosso bem, uma vez que nós amamos a Deus, né? Se nós amamos a Deus, Ele está no controle, Ele está conduzindo a nossa vida e tudo está indo para o nosso bem. Ainda que a gente não entenda, né, Ernesto? Ainda que a gente não entenda. Assim como José não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Exatamente. E, Rodrigo, vale a pena mencionar também um detalhe na nossa conclusão, que assim, sempre haverão adversidades, né? E a nossa posição como cristão é importante. Por quê? Vamos pensar, a esposa que foi dada a José, a Zenate, até deixando bem claro, corrigindo a minha fala anterior, ela era filha de Potífera, que era sacerdote de On, ali, ou Heliópolis, que hoje seria o Cairo, né, no Egito. Ela era filha de um sacerdote de um outro Deus. José mudou sua postura por causa disso? Não. Continuou temente a Deus. Vem dificuldades. Não, mas é por causa da minha esposa, eu não posso ir para a igreja, por causa disso. A gente sempre arranja algumas desculpas para fugir da responsabilidade. Amados, entenda claramente isso, é a conclusão dessa aula. A nossa posição com Deus é muito importante. Nos posicionar segundo a palavra de Deus e batalhar e ir adiante disso. José, quando ele recebe esse encargo lá, ele começa logo a trabalhar. Em todo que ele chega, ele trabalhou, ele fez, deu o seu melhor. A gente busca tanta prosperidade, eu estava comentando isso com um amigo, Rodrigo. A gente busca tanta prosperidade, fazer as coisas, eu oro, busco a Deus, mas eu trabalho, eu me esforço. Ai, Deus, eu queria ter uma vida de intimidade contigo. Cara, eu acordo às 5 horas da manhã para orar, antes de ir para o trabalho, eu me esforço a fazer isso, eu dou o meu melhor. É uma outra chave importante da vida de José, que é dar o seu melhor, e a gente vê isso na vida de Jesus Cristo também, né? Você não via ele parado, você não via Jesus parado, você não via, ele estava ali e vinha diversidade. Não, mas eles vão te prender, não, mas eu vou, mas eles vão te apedrejar, mas eu tô lá também. É importantíssima a nossa postura todos os dias. Você, aluno que assistiu essa aula, já foi mais uma vez uma aula longa, né? Me perdoem mais uma vez por isso, essa aula já passou de 1h30. Mas é muito importante a gente mencionar esses pontos. Eu prometo que a aula que vem vai ser um pouco mais leve, mais light. E, Rodrigo, aquele detalhezinho que você comentou, que você iria explicar ou não como é que José chegou a esse ponto, eu vou deixar para a aula que vem. Né? Eu sei que você gosta dos Ixos lá e eu vou fazer uma boa menção a eles na aula que vem para a gente entender como é que, de fato, um homem que era um hebreu, não é lógico, teve a mão de Deus poderosa, mas o que culturalmente favoreceu para que ele chegasse a essa posição. E aí fica, alunos, para a semana que vem, a tarefa, como a gente falou, você quer ter algo poderoso com Deus? Tem que trabalhar, tem que se esforçar. Você vai ler do 42 ao 47. 5 capítulozinhos da Bíblia, lá de Gênesis. Uma história maravilhosa que vai contar toda a parte de perdão, de restauração na vida de José, que a gente vai fazer uma menção, e o fato importante da aula, Israel no Egito. E por que que isso foi tão importante para a história da humanidade, da história da tua vida e da minha vida? O que que esse período no Egito trouxe para o povo hebreu de composição em sua história, né? Então fica aí essa lição de casa. Não deixem de ler, porque a gente não consegue ler os versículos aqui, não dá para ler os textos em sua riqueza. Aqui é um tapa por cima, para que você entenda um pouco dos contextos e na leitura bíblica, assim, você aprenda isso que a palavra de Deus tem a nos mostrar. E, mais uma vez, aí fica meu agradecimento por vocês terem ficado conosco, comigo, o professor Rodrigo, nessa aula. Os contatos, né? Ali tem um QR Code, o meu telefone, meu e-mail. Meu e-mail também está ali abaixo, né? ernesto.nicolas@bae.com.br. O site da nossa igreja. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você sempre receber as notificações das aulas, dos cultos que estão sendo transmitidos online. E assim que nós tivermos as classes preparadas para o retorno das aulas, nós iremos informar também para a gente poder estar junto, debatendo sobre os temas. E o legal, Rodrigo, aqui que fica tudo salvo, esse histórico, né? Então a gente vai tentar preservar também as gravações para que fique
como um legado nessas aulas, para que a gente sempre possa recorrer, quando estiver lendo a palavra de Deus, tirar alguma dúvida com essas aulas. Agradeço ao professor Rodrigo, né, pela disponibilidade de estar me acompanhando nessas aulas aí durante esse mês. Meu colega de seminário, a gente ainda vai retornar às nossas aulas, né, Rodrigo? Tivemos que fazer uma pausa aí e com certeza foi muito bom. Rodrigo, eu gostaria que você aí cumprimentasse nossos alunos e encerrasse também nossa aula com uma oração. Amém. Mais uma vez eu agradeço por participar. É sempre um prazer, uma satisfação enorme estar com vocês. Professor Ernesto, né? Uma grande aula, mais uma vez, né? Um aulão para nós aí, muito bem preparada. Agradecer você que ficou até o final e que você possa perseverar em conhecer cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então nesse momento. Feche seus olhos, nós vamos encerrar mais uma aula. Bendito Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. É muito bom, Pai, é prazeroso, é satisfatório perceber como a sua palavra fala a todos os nossos corações ricamente cada vez que nós abrimos ela, Senhor. Que nós possamos perseverar nessa ambição, Pai, boa de estudar a tua palavra, Pai, e que nós possamos, Pai, continuar com essa disposição todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. E, amados, não deixem de participar das aulas. Quinta-feira que vem tem mais uma aula dessa série. Na terça-feira nós temos EB1. Tá maravilhosa também. Não deixe de participar. Estamos tendo a cada 15 dias a rede de mulheres, né, que está acontecendo. A gente teve na semana passada, né, Rodrigo? Na sexta-feira. Nós tivemos essa rede. Na outra semana, não essa, não amanhã, na próxima, nós teremos novamente. E os cultos acontecendo. Culto dos jovens, culto dos adolescentes aos sábados. E os nossos cultos regulares de domingo, às 10 horas da manhã, às 19 horas. Então tem bastante conteúdo, tem bastante programação. Se você permanece na tua casa ainda, participe. E se você tem condições de ir à igreja, está super seguro, super seguro. Temos o culto de segunda-feira também, tem pouca gente indo, todo mundo de máscara, com álcool e gel pela igreja inteira. A gente desinfeta a igreja entre os cultos, né, usando produtos específicos para isso. Então tá bem seguro para que você retorne e esteja conosco ali adorando a Deus. Amém? Ótimo restinho de semana para vocês, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente se encontra na semana que vem para mais uma aula. Mais uma vez, obrigado, professor Rodrigo, e nos veremos ali na igreja no domingão. Abraço, Rodrigo. Um abraço, Deus abençoe a todos.